Vamos lá, continuando as nossas aulas de história. Hoje nós vamos falar sobre a Idade Média ou sobre precisamente o feudalismo, mas vamos falar uma base sobre aqui a Idade Média para a prova da ETEC. A Idade Média foi um período histórico que durou de 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, quando caiu o Império Romano do Oriente, ou Constantinopla / Império Bizantino. Vocês vão ouvir aí o pagode aí fora, mas eu espero que não atrapalhe. Vamos lá, começando com os conceitos da Idade Média. A invasão bárbara foi o que ocasionou o começo da Idade Média. Com a invasão bárbara no Império Romano do Ocidente, tomaram o Império Romano do Ocidente, aí os bárbaros começaram a difundir a sua ideologia, a difundir seus costumes, suas culturas, e aí ficou uma sociedade mais diversificada. Ruralização da sociedade medieval. Por quê? Porque tinha muitas pessoas nos centros urbanos, tinha muitas pessoas em umas cidades e tais, só que essas pessoas, elas viram que não iam conseguir sobreviver nessas cidades. Então, como estavam tendo muitas guerras, muitos conflitos nas cidades, os pobres e os ricos começaram a ir para o campo, para ruralizar, para ir para o campo num lugar mais calmo. Então, o rico ia para sua fazenda e o pobre falava assim: eu também quero ir para a fazenda. O que eu faço? Você me dá os seus serviços e você pode morar na minha fazenda. Foi assim que começou a ruralização da Idade Média. Descentralização do poder. Tinha o rei, tinha o imperador, só que os bárbaros, eles não tinham um soberano, assim. Eles eram mais organizados, eles eram mais não democráticos, porque não existia, mas eles eram menos centralizadores de poder. Então, com muitas guerras que estavam tendo, os reis estavam vendo que não ia dar certo você prender todos os seus territórios e perder eles em guerras. Então o que eles fizeram? Começaram a dividir as terras em feudos, que eram pedacinhos de terra, e aí iam lá dando os feudos para os senhores feudais. Esses senhores feudais iam tomando conta da terra, certo? Institucionalização da Igreja Católica, isso é interessante. A Igreja Católica era apenas uma igreja qualquer, uma religião. Só que o cristianismo ele foi aumentando na Idade Média, ainda mais depois que o Constantino declarou a religião oficial do Império Romano. Então aí começou a fazer muito sucesso, eu não diria, mas o cristianismo começou a ser difundido para grandes partes do mundo. Isso aconteceu porque, com o apoio dos impérios, a Igreja Católica se institucionalizou, não era mais o cristianismo, era a Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja ela começou a perseguir quem não era cristão. Então a igreja que era perseguida antes agora persegue. Isso é uma inversão de valores. Essa Igreja Católica, ela, vou falar depois sobre as indulgências, mas a Igreja Católica ela começou a ficar muito rica durante a Idade Média, certo? Feudalismo. O feudalismo é a base da Idade Média, o que você tem que saber para a prova. O que é o feudalismo? É a divisão da terra em feudos, certo? O que são feudos? Divisões de terra demarcadas. O feudo ele fazia parte de um reino completo, só que cada feudo tinha o seu governador, que era o senhor feudal. Esse senhor feudal ele tomava conta do feudo, que era dividido em basicamente esses três tipos de terra. Tinha o manso senhorial, que era um pedaço de terra maior, não, que era um pedaço de terra não tão grande assim, mas que era do senhor feudal. Lá normalmente tinha um castelo protegendo, porque era tipo a capital do feudo. O manso servil, que era onde ficavam os servos, onde eles trabalhavam para si mesmos, e as terras comunais. As terras comunais eram tanto dos servos quanto dos senhores feudais e podia-se fazer qualquer coisa nas terras comunais. O processo de suzerania e vassalagem. Mas que raio que é isso? Você já deve ter ouvido falar no suzerano e no vassalo principalmente. O processo de suzerania e vassalagem era basicamente assim. Eu sou nobre, eu tenho uma terra, certo? Vou até desenhar a terra aqui. Eu sou nobre, eu tenho este pedaço de terra. Só que eu não vou conseguir proteger essa terra inteira das invasões dos bárbaros, das invasões dos vikings e tal e tal. Como é que eu vou conseguir proteger? Esse nobre com dinheiro, ele procura um amigo dele.
esse nobre ele vai lá no amigo dele e ele fala assim, amigo, assim, eu não vou conseguir proteger as minhas terras. Então eu vou te dar um pedaço, você toma conta das minhas terras, você pode fazer o que você quiser, né? Você toma conta. Só que quando tiver uma guerra, eu vou te chamar e você vai me proteger a qualquer custo, beleza? O cara topava. Então, dividi a terra no meio, essa parte aqui continua sendo do suzerano, essa parte aqui é do vassalo. O suzerano é um nobre com muito dinheiro que deu a terra, emprestou, doou uma terra pro vassalo, que é seu amigo, que também é um nobre, certo? Só que tinha muitos problemas, porque esse vassalo aqui, ele começou a ser dono dessa terra. Então o que que acontecia? Esse suzerano aqui, ele deu a terra pro vassalo, certo? Só que esse vassalo, ele também não tomava conta direito. E aí ele dava para outro vassalo, certo? Então aí o suzerano tem um vassalo, e o vassalo tem um vassalo. E esse vassalo também dividia a terra. E aí dava para outro vassalo. Ué, e aí o suzerano tinha um vassalo, que tinha um vassalo, que tinha um vassalo, que também dividia a terra. E aí ficou com outro vassalo. Aí o suzerano tinha um vassalo, que tinha um vassalo, que tinha um vassalo, que tinha um vassalo. Começou a desorganizar a sociedade. Então isso contribuiu muito para problemas não só da descentralização do poder, mas problemas entre os suzeranos e os vassalos. Certo. A sociedade da Idade Média tinha uma divisão clara de classes, que era o clero, a nobreza e os servos, basicamente eles. Quem era o clero, a nobreza e o servo? O clero eram os membros da igreja, os padres, os bispos, todos eles faziam parte do clero, certo? Nobreza. A nobreza eram os nobres, eram quem tinha dinheiro, eram as antigas famílias reais. Só que esses nobres, eles não ficavam só na vida mansa, eles eram guerreiros. Então, basicamente, o nobre, ele tá lá fazendo coisa de nobre, ele tá lá tranquilo, bebendo umas coisas. Chega uma guerra, ele tem que largar tudo que ele tá fazendo e ele tem que ir guerrear, porque esse é o principal intuito do nobre. E o servo é a base da economia, ele que faz tudo, ele que produz, ele que vende, é o servo. Certo. Vamos falar sobre esse servo aqui. Como era o dia do servo? Como era a vida do servo? Bom, a semana do servo é isso aqui. Não é só o dia, eu escrevi errado. Vamos lá. A semana do servo era composta de 7 dias, obviamente, mas tinha uma divisão esses dias. Um dia ele passava descansando. Ok, tudo bem, até aí, um dia de folga, todo mundo tem. 3 dias produzindo para si no manso servil, e 3 dias produzindo para o senhor, no manso senhorial, certo? Esse servo aqui, ele era praticamente um escravo. Por quê? Porque ele produzia para si 3 dias e ele produzia para o senhor 3 dias, certo? Só que, do que ele produzia para ele, a talha era um imposto. Tinha 3 tipos de impostos principais. Tinha o imposto da talha. 1/3 da produção dele ia para o senhor feudal. E a corveia, que é a produção para o senhor feudal, que ele produzia apenas para o senhor feudal. Também tinha o dízimo, que 10% do que ele tinha que dar sempre para a igreja católica. E tirando, vamos supor que você é um servo. Além de você produzir 6 dias, o que você produziu para si, você tem que vender, para você conseguir algum tipo de produção. Então o que ele faz? Vamos supor que eu estou produzindo trigo, né? Estou lá produzindo trigo. Produzi um tanto de trigo, o senhor feudal já pegou 1/3, a igreja católica pegou 10%, e o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que produzir. Só que eu não tenho nenhuma máquina. Então eu tenho que ir lá no manso do meu senhor feudal, e lá eu uso, sei lá, eu uso o moinho dele para fazer meus grãos. Então o que acontece? Ainda, além de todos esses, ainda tinha um imposto que era as banalidades. Essas banalidades, elas eram a cobrança de impostos para usar moinhos, para usar qualquer tipo de máquina manufatureira. Então não dava para um servo viver bem. Essa sociedade aqui, ela era estática, ela não mudava, não tinha como um servo virar nobre, não tinha como um nobre virar servo, não tinha como um servo virar... Tinha como o servo virar um membro do clero, era o máximo que ele conseguia, mas ele não conseguia ficar rico, por exemplo. Certo. Aqui, isso aqui já caiu na prova da ITEC, já caiu uma questão que eu vi, acho que foi em 2014. Rotação trienal. O que é a rotação trienal?
A rotação trienal é basicamente as terras elas não podiam ser produzidas diretamente, assim, direto, sempre produzindo, porque senão elas iam morrer. Então eles pensaram, vamos arrumar um jeito de sempre ter produção, de sempre ter alguma coisa produzindo. Então aqui a rotação trienal eu organizei para vocês. Na Terra 1, Terra 2, Terra 3, certo? Ano 1, ano 2, ano 3. Vamos organizar melhor ainda para vocês entenderem fácil. Vamos colocar aqui a Terra 1 como Rio de Janeiro, a Terra 2 como São Paulo e a Terra 3 como Minas Gerais. Certo? No ano 1, o Rio de Janeiro produz trigo, São Paulo produz batata e a Terra de Minas Gerais descansa. No ano 2, Rio de Janeiro produz batata, São Paulo descansa, Minas Gerais produz trigo. No ano 3, Rio de Janeiro descansa, São Paulo produz trigo, Terra 3 produz batata. Você consegue perceber que todo ano vai ter trigo e batata? Ó, e sempre vai ter uma terra descansando, então a produção nunca ia acabar. É só isso que você tem que saber sobre a rotação trienal. Bom, aí vou fazer um resumo bem básico, porque isso aqui não cai na prova, mas você pode saber. Cruzadas. As cruzadas foram eventos religiosos promulgados pela Igreja Católica para ir evangelizar os outros povos da Ásia. Principalmente, mas na realidade era uma guerra de cristãos contra muçulmanos. Basicamente isso. Teve algumas cruzadas, as cruzadas não atingiram o objetivo e quebraram muitos países. A Igreja Católica começou a se quebrar, mas ok. Indulgências era o que a Igreja Católica cobrava. A Igreja Católica ela cobrava indulgências para pecados, ela cobrava para pagar pecados, ela cobrava para você arrumar um lugar no céu, ela cobrava por partes, entre aspas, de apóstolos. Por exemplo, a cabeça de São Pedro era cobrada um tanto para você ver, para você comprar. Então, eram as indulgências muito absurdas que a Igreja Católica cobrava. Isso gerou mais para frente as revoltas protestantes, as revoltas de João Calvino, de Martinho Lutero, de Arminiano. Então, tudo isso aqui é a Idade Média para vocês. Basicamente isso que você tem que saber para a prova da ETEC. Então é isso aí, eu vou sair, você tira seu print. Falou.